Bom dia, começando agora nosso podcast Gestão Inteligente. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado Edgar Cola. Meu nome é Matheus. Meu nome é Cauê. A gente trouxe aqui algumas perguntinhas para você. Se apresenta, por favor. Bom dia, pessoal. Eu sou Edgar Cola. Eu sou especialista em tecnologia aqui no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Elétricos de Potência. Já estou aqui há quase 4 anos. Trabalho com consultorias de eficiência energética, formação é engenheiro eletricista, mas também faço consultorias de manufatura enxuta, consultorias de digitalização, consultorias de gestão de negócios e algumas outras áreas que o nosso instituto atende, né? Recentemente a gente virou um instituto de inovação, então agora trabalho também na parte de inovação, com a parte de pesquisa e desenvolvimento. Bacana. Mas hoje o foco da nossa conversa vai ser eficiência energética, né? Legal. Isso. Bom, Edgar, a gente separou algumas perguntinhas aqui, mais pessoais, assim, para saber sobre o seu trabalho, como você faz aqui. A gente separou algumas aqui, ó. Primeiro, a gente queria saber quanto tempo você tem aqui no Senai, quanto tempo você atua aqui no Senai? Eu faço 4 anos em outubro, que eu estou já fazendo essa parte de consultorias. 4 anos nesse Senai aqui mesmo? Isso, nesse Senai aqui. Eu trabalhei no Senai de Americana, mas foi como professor por pouco tempo. Trabalhando de Americanas? É. Legal. Por onde você já passou, assim, nesse tempo aí? Você já atuou em algum outro lugar? Sim, eu comecei a trabalhar com eletricidade com 15 anos. Né? Quando eu fazia o Senai, eu estudava no Senai. Eu era menor aprendiz de uma empresa têxtil lá de Americana. E eu fiquei 2 anos nessa empresa, enquanto eu era menor aprendiz. Lá eu trabalhava com manutenção, com automação. Depois eu saí dessa empresa, a empresa fechou. Eu fui trabalhar na empresa do meu pai, que era uma empresa de montagem elétrica industrial. Fazia muita coisa, né? Uma gama muito grande de serviços, né? E depois disso eu abri a minha empresa de engenharia. Eu faço projeto elétrico, projetos de geração solar fotovoltaica, projetos de eficiência energética também. E em outubro de 2019 eu entrei aqui no Senai para trabalhar com a área de consultoria, bem focado na eficiência energética quando eu comecei. Depois foram começando outros tipos de assessorias. Mas o forte mesmo na formação é a eficiência energética. Bacana. E por que você escolheu essa área, Edgar? A área de energia, meu pai sempre trabalhou com isso. Desde quando eu era pequeno, eu lembro já da parte de trabalhando com eletricidade. Então foi meio que um caminho natural para mim, né? Quando eu cheguei na idade de entrar no Senai para estudar, não tinha dúvida o que eu queria fazer. Eu queria estudar energia, conhecer mais sobre energia e eletricidade, e aí comecei, peguei gosto e não parei mais. Então desde pequeno já tinha essa raiz, já tinha esse envolvimento, já foi acompanhando tudo desde o começo, já viu o pai, né? E no começo você sentiu muita dificuldade ou você pegava as coisas bem fácil? Como que você, foi bem na raizona mesmo? Eu pegava até que bem fácil. É uma parte que, como eu sempre gostei, acho que tinha facilidade de aprender, tinha mais interesse, né? Como tinha interesse, eu tinha facilidade, então conseguia prestar atenção, focar e absorver a parte de energia. Bacana. No assunto de hoje a gente vai falar sobre eficiência energética. Separei algumas perguntas sobre o tema. Como que surgiu o conceito de eficiência energética, Edgar? Vamos lá. A eficiência energética, ela é a forma mais barata de aumentar a matriz energética. Então, ela surgiu na Europa, né? Porque é um local que não tem a abundância de recursos que o Brasil tem, né? O Brasil tem muitas fontes de energia, muita energia sobrando, né? Então, tem uma tendência a se desperdiçar. Na Europa, principalmente na Alemanha, que foi onde começou, onde eles fizeram mais forte a parte de energia, eles tinham um problema que o país estava em crescimento e não tinha perspectiva de aumentar. Não tinha como construir mais uma usina que fosse termoelétrica, que fosse termonuclear, ou parques solares ou parques eólicos, né? Porque era bem no começo do desenvolvimento de parques solares. Então eles colocaram uma meta de redução de consumo de 10%
de energia para o país. Então, eles fizeram um plano estratégico, desenvolveram toda uma metodologia e eles conseguiram cumprir essa meta com o crescimento do país. O país cresceu e ainda conseguiu reduzir o seu consumo em 10%. E essa energia, ela era totalmente limpa, Edgar? Não, na Europa não. Na Europa, muito pouco da energia, nessa época, era limpa. O grande foco deles lá é usinas termoelétricas, né, com gás ou diesel mesmo, e as termonucleares, que é o que ocupa menos espaço, né? Não tem uma grande área para fazer uma usina hidrelétrica igual nós temos aqui no Brasil. Então, pegar o reservatório de Itaipu lá é uma área gigantesca, né? Então lá não tem esse espaço. Então lá não tem muita foco para energia limpa. Agora que eles estão trabalhando na descarbonização e pensando em limpar a matriz energética deles. Mas mesmo assim tem uma dificuldade, né? Justamente por falta de área, de espaço, de recursos. Bacana de falar aqui no Brasil que aqui a gente tem muitas fontes de energia, igual você falou, e você poderia citar algumas das diversas que tem, que tem a porcentagem mais limpa? Vamos lá. As que são consideradas zero emissão de carbono, hoje em dia são duas só. A solar fotovoltaica, que é a geração solar, e a eólica. Elas são as consideradas pelos estudiosos da parte de gestão de energia como verdes, 100% verdes, sem nenhuma emissão de carbono. Claro que se você pegar na vida útil do sistema de geração, ele vai ter alguma emissão de carbono, tanto na fabricação dos sistemas quanto no descarte. Mas é muito pequeno para a vida útil do sistema. Se a gente pensar em sistemas solares e sistemas eólicos, a vida útil do sistema é de 25 anos. Então, o que se gasta, o que se emite de CO2, de gases de efeito estufa na produção, é diluído facilmente nesse tempo de vida útil. A energia hidrelétrica, apesar de ela ser renovável e não ter uma emissão de CO2, ela não é considerada verde por conta do impacto ambiental que ela causa. Então, eu tenho que alagar uma área muito grande, eu tenho que desapropriar a casa, eu tenho que mexer com a fauna, mexer com a flora. Então, a hidrelétrica ela não é considerada verde. Tanto que, se pensarmos, não tem mais no Brasil perspectiva de construção de usinas hidrelétricas. Se for pensar bem, temos espaço, mas não tem perspectiva justamente por conta desse impacto ambiental. E a de maré motriz? Que a gente, por ela ser dentro do mar, ela, entre aspas, ter um curto espaço, você acha que... Porque ela não tem possibilidade de ser uma energia limpa? Ela tem, mas ela ainda é uma energia, uma metodologia, né, muito recente. Então ainda não tem maturidade para a gente falar em grande geração de energia. Igual eu consigo pensar na eólica e na fotovoltaica. Hoje temos vários projetos pilotos, mas ainda é muito novo. Então ela poderia sim ser considerada uma energia renovável, mas pensando em vida útil, pensando em equipamentos utilizados, talvez ela não seja verde. Porque eu vou ter que usar equipamentos, a vida útil dentro do mar, né? A gente sabe que vai ser muito curta, né? Então, nesse aspecto ainda tem muita tecnologia para se desenvolver nessa parte. Mas seria uma boa causa, né? Seria sim. Por conta da quantidade de mar, tudo. Bom, em relação à energia solar, ela se encaixa na eficiência energética? Essa é uma pergunta que a gente recebe sempre. Quando vamos oferecer uma consultoria de eficiência energética, por exemplo, muitas empresas dizem que não precisam da eficiência energética porque elas já têm a sua geração solar, né? Mas ela não é parte de eficiência energética. Ela é simplesmente uma nova fonte de energia. Você está comprando a sua energia mais barata. Mas a eficiência energética ela fala em reduzir desperdícios. Se eu colocar uma energia fotovoltaica e não trabalhar nos desperdícios, eu estou gerando e jogando fora. Se eu pensar no mercado livre de energia também, eu tenho que fazer uma eficiência energética antes, porque eu vou comprar energia de um outro lugar mais barato, mas eu vou continuar desperdiçando. Então, esse é um ponto da energia solar. O ideal é que seja feito após a eficientização dos sistemas. Então, primeiro reduzir todos os desperdícios que eu tenho na empresa, melhorar os meus sistemas, trocar equipamentos, se for o caso, para depois pensar em reduzir meu custo. Porque vai ser um investimento menor. Eu preciso comprar menos energia por conta do desperdício já estar reduzido. Ela não entra na eficiência por conta que ela tem gasto, porque ela tem desperdício. Se a gente
vamos fazer um cálculo, que a gente usasse tanto de energia dentro de casa e você usasse a quantidade certinha da placa que ela gerasse para dentro da sua casa, ela entraria na eficiência? Não, também não. Porque a eficiência energética ela está no uso de energia, na forma que eu uso a energia. Essa parte de geração, ela entra como se fosse na gestão da minha energia. As duas andam juntas, mas são duas áreas diferentes. Bacana. É bom saber disso também, porque é uma dúvida que muita gente tem. A gente mesmo aqui do grupo, a gente pensou que se encaixava na eficiência energética. Sim. Mas também é bom saber sobre isso. É uma informação importante para mudar o conceito de eficiência energética e apresentar realmente o conceito de eficiência energética. Não adianta eu gerar minha energia se eu estou deixando a lâmpada acesa o dia inteiro, por exemplo. Tá desperdiçando. Tá E além desperdiçando. que a placa, né, fotovoltaica, ela tem aquela bateria, né, que ela guarda. E querendo ou não, a gente acaba desperdiçando, né, bastante em casa. Então, se a gente for levar bem ao pé da letra, não tem como. Eu acho que seria bem difícil ela entrar na eficiência energética. Sim, sim. A bateria depende do sistema, né? São dois tipos de sistema, tem o off-grid e o on-grid. O on-grid é o que não tem bateria, que eu uso a rede da concessionária como uma bateria. E aí eu não posso ter bateria, eu tenho que usar ele 100% conectado na rede, né? Mas são dois sistemas muito bons. O on-grid é o mais barato, justamente por conta das baterias. A bateria ainda é um gargalo muito grande, né? Uma tecnologia que não se desenvolveu muito recentemente também. E é caro, manutenção cara, vida útil baixa. Então, pensando em emissão de carbono, depois na hora que minha bateria vencer, eu vou ter que reciclar essa bateria, eu vou ter que colocar ela no aterro, vou ter que fazer alguma coisa com ela. Trocar. Que vai me atrapalhar também. Então, o ideal seria consumir a energia, né? Ou no caso dos sistemas on-grid para residências, durante o dia que eu estou gerando, eu não estou consumindo. Né? Normalmente não tem ninguém em casa no período de geração solar. E aí de noite eu uso e no final faz um balanço do que eu usei, do que eu consumi. Do que eu gerei, né? Do que eu injetei na rede, do que eu consumi. É o jeito mais barato hoje em dia de se instalar a fotovoltaica. Mas a fotovoltaica, ela, igual você falou, né? Ela tem esse delayzinho, né? Por causa que, tipo, ela tenta guardar, entre aspas, vai guardar na concessionária, né? Pro uso à noite, certo? Então, tipo, querendo ou não, vai ter esse desperdício dentro desse meio, né? De você pegar, sei lá, às vezes a pessoa deixa o ar-condicionado ligado à noite direto. Então, tipo, ela não gera. Então, acaba, essa energia que foi gerada, ela vai ser jogada fora. Sim, com certeza. Bom, agora uma outra pergunta aqui que a gente tem também é como que ela pode ajudar nas empresas, assim, nas indústrias? O Senai? Também, mas no geral, assim a mesmo. eficiência energética? Isso. Desculpa. A eficiência energética, como eu comentei no começo, ela é o jeito mais barato de se aumentar a minha matriz energética. Então, por exemplo, uma empresa que está lá com um contrato de demanda que já está ultrapassando. Então, eu estou estourando a minha demanda lá todo mês, estou pagando multa. Né? Só para contextualizar, as empresas que recebem energia em alta tensão, né, em média tensão, elas têm um contrato de demanda. O que significa isso? Eu tenho uma potência contratada que eu não posso ultrapassar. Então eu combino com a concessionária e falo, olha, eu preciso de tantos quilowatts aqui na minha empresa. Que é um cálculo que a gente faz, umas medições que nós fazemos, para delimitar quanto que de potência instalada eu tenho funcionando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu estou com uma empresa, estou fazendo o uso, mas eu estou ultrapassando esse contrato. Então, esse contrato gera uma multa se eu ultrapassar, que é um combinado que eu tenho com a concessionária, uma definição da ANEEL, eu tenho que pagar uma multa. O que eu vou fazer? Eu posso ir na concessionária e pedir para aumentar? Depende. Às vezes dá, às vezes não dá. Depende da rede da concessionária, se eles têm capacidade na rede que te fornece energia para aumentar essa demanda. Se não tem, ou, por exemplo, seu transformador comprado lá já não aguenta mais, você teria que trocar o transformador. Então, a eficiência energética, ela me ajuda a verificar os desperdícios e, dessa forma, eu não tenho que gastar para aumentar a minha carga, por exemplo. Não tenho que trocar um transformador, ou não tenho que, se eu pedir para a concessionária para aumentar a demanda e ele não tiver capacidade na rede da rua, eles vão ter que fazer uma obra externa, vai ter que aumentar os cabos da parte da rua e a empresa tem que pagar. Então, a eficiência energética ela me entra nesse ponto. Reduzir custos mesmos. Então,
é muito importante fazer essa avaliação. Tá? Empresas maiores, elas já têm alguma comissão de conservação de energia. Mas geralmente as empresas menores não têm. Então, ninguém se preocupa com o uso. Porque no Brasil ainda é barato. Se a gente comparar a energia no Brasil com qualquer outro lugar de países em desenvolvimento e países desenvolvidos, é muito barato. Justamente por conta da matriz ser renovável. Né? Então, não tenho que gastar gás, diesel para gerar energia. Né? Eu consigo fazer a grande maioria com hidrelétrica. Então, por isso que é tão barato. O custo maior é da transmissão. Uma pergunta que a gente tem bastante dúvida aqui, pessoal, é que qual a diferença entre gestão de energia e a eficiência energética? Muito bom. A gestão de energia, ela é a primeira etapa da consultoria de eficiência energética. Então, é avaliar a fatura de energia, entender como que a empresa gasta energia, como que ela usa a energia. Então, primeiramente, nós vamos avaliar as faturas, verificar essa questão da demanda. Às vezes eu estou com uma demanda contratada acima do que eu preciso. E às vezes eu estou abaixo, estou pagando multa. Se tem algum tipo de consumo de reativo, que é uma sujeira que a energia gera e joga para a concessionária, que isso atrapalha o sistema, reduz a capacidade do sistema. E também verificar aonde eu uso energia, quais são os meus principais consumidores, aonde eu tenho que focar esforços para reduzir o meu consumo. Então essa primeira parte é a parte da gestão. É conhecer o consumo de energia, conhecer como eu gasto com energia, quais são os meus custos, quais são os meus gastos e onde eu poderia melhorar. Essa seria a parte da gestão. E a eficiência energética seria realmente atuar nesses desperdícios, nesses equipamentos que mais consomem energia. Né? Nas consultorias nós chamamos de uses, que são os usos significativos de energia. Eles são baseados geralmente na potência dos equipamentos, mas também no uso. Então, quanto maior a potência do meu equipamento, maior o uso do meu equipamento, esses são os meus locais que eu tenho que atacar. Esses são o foco das consultorias de eficiência energética. Então, primeiro faz a gestão, escolhe, né, identifica onde vai ser feito as ações de eficiência energética, para depois eu verificar onde eu posso melhorar. Então seria a gestão, resumindo tudo, seria a descobrir a causa, descobrir o problema. E a eficiência seria o aplicar, o fazer. Sim. Bacana. Uma outra coisa que eu lembrei aqui que nós fazemos na gestão, que é muito importante, que isso tudo que a gente faz é baseado em normas. Né? As consultorias elas são baseadas numa ISO. Vocês devem conhecer a ISO 9001, a ISO 14001. Né? A de energia é a ISO 50001, a família 50.000, que é de gestão e eficiência energética. Bacana. E ela me dá os passos de como identificar esses usos, como atuar. Então, uma coisa muito importante, muito interessante da norma, que ela me estabelece que eu devo traçar indicadores de desempenho energético. Então, muitas empresas têm indicadores. Produtividade, refúgio, retrabalho, e quase nunca tem esse indicador de desempenho energético. Então, esse indicador de desempenho energético, o que ele faz? Ele pega o meu consumo de energia e relaciona com a minha produção. Então, eu consigo saber, fazendo isso no começo da assessoria na gestão, qual que é o meu indicador, quanto que eu gasto, por exemplo, de energia para fazer uma peça, para fazer 1 quilo de produto, para fazer 1 litro de produto. Entendeu? Então, isso é uma parte que é muito importante porque muda a visão da empresa da energia. É a primeira etapa de fazer a empresa enxergar o consumo de energia. Então, geralmente, quando nós traçamos esse primeiro gráfico de indicadores, tem oscilações muito grandes. Então, tem lá, um mês eu produzi uma peça usando 10 kWh. No outro mês eu produzi com 2 kWh a mesma peça. Então, muda o olhar para a empresa entender, mas o porquê? Por que nesse mês foi tão ruim? Por que esse mês foi tão bom? Vamos tentar chegar numa média. Vamos tentar melhorar o nosso consumo e manter dessa forma. Às vezes está relacionado com a quantidade da produção. Geralmente, isso, quanto mais eu produzo, menos energia eu consumo. Mas às vezes está relacionado com desperdícios.
minha máquina, eu estava produzindo menos, mas minha máquina ficou ligada lá, ou a parte de aquecimento, por exemplo, o dia inteiro e eu produzi 2 horas no dia, ou 3 horas no dia, independente. Entendeu? Então esse ponto é um dos grandes focos da gestão de energia. A primeira etapa que nós fazemos na empresa para mostrar qual a importância disso e quanto isso impacta no custo da empresa. E a gestão ela é bacana porque dentro da empresa a pessoa acha que, às vezes nem sempre, mas eles querem evitar custo. Então eles acham que eles fazem a própria gestão. Então, tipo assim, vamos supor, eu tô numa máquina e tem um certo problema na máquina, mas eu acho que é mais fácil trocar a máquina do que realmente ver qual que é o problema. Por exemplo, tipo, eu tenho uma máquina lá, uma injetora. E às vezes o problema dela pode ser, sei lá, um material que está entupindo. Mas para a empresa, às vezes é mais fácil você pegar e trocar tudo, entendeu? E deixar rolar, em vez do que pegar e ver o real problema. Eu acho que a gestão, ela trata disso. Ela trata de você descobrir, de trocar, por exemplo, o parafuso que traz o problema, em vez de você entrar num bolo todo e ter o maior gasto. Isso que eu acho que é interessante dentro da gestão. Sim, com Faz certeza. você ir direto no problema mesmo, que às vezes a mínima coisa já pode estar causando tudo isso na empresa ali. Exatamente. Às vezes no caso da energia, às vezes é um equipamento que fica ligado sem necessidade. Um exemplo mesmo é o compressor de ar, né? Que às vezes o pessoal fala, só vou usar, tem gente na empresa que usa para se limpar mesmo, os mecânicos assim. Só esse pouco aí que ele acha, é só ar que tá saindo. Só que só isso aí já gasta bastante, né? Sim, o compressor de ar, ele geralmente é um ponto que sempre tem alguma ação de eficiência energética para fazer. Justamente por conta dessa consciência. De não saber quanto custa aquele ar comprimido que você está usando. Né? Quanto custa? É só ar. Mas tem um motor por trás lá que fica ligado, um motor às vezes grande que fica ligado quase o dia inteiro para gerar esse ar comprimido. Você acha que é pouco, mas esse tempo que ele fica ligado já gasta bastante. Sim, gasta bastante. Geralmente são motores grandes, né? E geralmente o compressor é um dos primeiros pontos que a empresa chega e fala, eu preciso trocar o compressor. Esse é um dos primeiros, o caso que você deu da injetora, é um dos primeiros pontos que você chega na grande maioria das empresas, né? Não vamos generalizar, mas você chega e fala, eu estou com um problema no meu compressor, eu preciso trocar. E aí veio um fabricante e falou, não, realmente, vamos trocar, vamos colocar um maior. O maior vai gastar mais energia, vai ser um investimento alto, mas eu não olho se tem um vazamento, qual é a minha pressão de trabalho, se a minha rede de distribuição está correta, está bem feita, foi projetada para o meu consumo. Então esse é um grande exemplo aí de desperdício. Acabou gastando mais sem necessidade, né? Com certeza. E como que o Senai ele pode ajudar a indústria a amadurecer na questão dessa eficiência energética? Muito bom. O Senai ele começou com 2 programas muito fortes e muito importantes para as indústrias no ano passado. Começou... tem a Jornada de Transformação Digital, que é um programa do Senai com parceria com o Sebrae para micro e pequenas empresas. Então, apesar de chamar Jornada de Transformação Digital, ele não está focado só na digitalização, que é melhoria de processos, automatização, né? Mas ele está pensando no passo anterior, porque principalmente se nós pensarmos em micro e pequenas empresas, micro e pequenas indústrias, elas ainda não estão prontas para digitalização, para colocar um robô lá numa linha de produção, para fazer uma inteligência artificial, para integrar o ERP com o MES, com todos os sistemas. Então, às vezes, é o passo anterior. Então, o Senai está atuando em todos esses passos. A nossa unidade aqui de Indaiatuba, o ISE de Indaiatuba, ele é um dos 3 Senais do estado de São Paulo que fazem as consultorias de eficiência energética e o mais legal, gratuito para micro e pequenas empresas. Bacana. Então, empresas que têm um faturamento de até 8 milhões de reais anual, ela pode se inscrever nesse programa e receber a consultoria de forma gratuita para melhoria de processo também, não só de eficiência energética. Então, tem toda uma jornada que vai ser feita, mas ela começa aí pela parte de otimização de processo. Então, melhoria de processos e eficiência energética. E para empresas maiores, né, acima desses 8 milhões de faturamento, nós chamamos de médias empresas, que são empresas que têm um faturamento até 300 milhões
e até 500 funcionários, tem um outro programa que aí é só focado em eficiência energética, que é em parceria com a Alemanha, com a GIZ, Agência Internacional de Cooperação Internacional para Desenvolvimento, que eles subsidiam 2/3 do valor da assessoria para as médias empresas. Então a empresa vai receber uma assessoria do Senai com um diagnóstico completo de eficiência energética, que nós vamos identificar as oportunidades e apresentar os ganhos para a empresa. E caso tenha que se fazer alguma troca de equipamento, tem um fundo garantidor da Europa que ajuda a reduzir o valor de juros do financiamento. Então são 2 programas muito legais que estão em andamento. Aí os 2 começaram no ano passado. A jornada começou no meio do ano e o Potencialize no começo do ano passado. É algo bem recente, então. É bem recente, E o Potencialize tem uma meta de atender 1.000 empresas aí nesses 3 anos. Então, bastante trabalho, mas estamos conseguindo fechar bastante assessorias. E as empresas têm tido ótimos resultados com economia de eficiência energética nesses 2 programas. Que é igual a questão que a gente trabalhou um pouco antes, né? Da placa solar. Que uma empresa ela acha que só colocando a placa solar vai resolver todo o problema dela, mas não, ela não vai realmente à raiz do problema. Que no caso, englobando, seria colocar a gestão, saber o processo de descobrir o começo de tudo para ir realizando com calma e fazendo a eficiência e quebrando o custo, né? Quebrando o gasto. E às vezes eu não tenho nem custo com eficiência energética. No caso de um compressor, por exemplo, às vezes a minha pressão de trabalho está muito acima do que eu preciso. Eu preciso de 7 bar na linha, mas eu estou gerando 10. Quanto custa para reduzir a pressão no compressor? Nada. Quantos por cento dá de economia? A cada 1 bar, segundo as literaturas, dá 8%. Então, se eu reduzir 3, é 24% de economia sem fazer nada, sem gastar nada. É só ir lá e regular a pressão. Então, isso é o mais. Então, eu não preciso gastar milhões. É caro, né? A placa solar é cara. É excelente. Eu estou falando de energia verde, mas eu estou jogando fora do mesmo jeito. Então, por isso que a gente fala sempre que primeiro faz eficiência energética, depois você pensa na sua geração própria que você vai gastar menos dinheiro para fazer. Que é o que as empresas hoje, igual o Senai, igual você falou, o Senai está tentando colocar mais isso na cabeça das empresas, né? Porque, igual todo mundo hoje, vamos supor, que uma empresa que ela vende placa solar, ela não vai trazer isso da gestão. Ela quer vender o produto dela. Então, ela não vai falar para você que a placa solar é ruim, que ela tem desperdício. Você vai economizar na sua conta. Todo mês você vai economizar, mas não que ela gera desperdício. Então, o Senai, ele tá tentando trazer que a gestão, a verdadeira gestão, para você realizar a economia sem que você precise a placa. Lógico, igual você falou, a placa é ótima, né? Tem sim a economia, mas o importante é descobrir, igual a gente falou dentro do nosso podcast bem no começo, é descobrir a verdadeira raiz, o começo. Sim. Então, eu acho que esse trabalho que o Senai vem fazendo é muito importante para amadurecer a cabeça das empresas, porque às vezes a gente não precisa nem muito longe, empresas daqui mesmo, acha que só pegar, colocar a placa vai resolver 100% dos problemas e diminuir a fatura, sendo que às vezes o problema, igual você falou, tá num compressor que a pessoa tá usando lá 10 bar e tá usando lá, só usando. Só usando sem nem saber por que tá 10 bar. Por que tá 10 bar, sendo que nem precisa de tudo isso. Exatamente. E depois, dependendo da empresa, né, dependendo da assessoria, dependendo da maturidade da empresa, se chegar no final da assessoria e a empresa falar, não, eu quero colocar o fotovoltaico, o Senai ajuda. O Senai tem profissionais aqui capacitados para fazer um projeto de geração fotovoltaica. Entregar o projeto pronto para a empresa e falar, agora você pode colocar. Você não precisa gastar tudo aquilo que você ia gastar e está aqui o projeto. Pronto. Mas o bacana é isso. No final. Depois o bacana é isso, é a gestão. Foi que antes de tudo, de acontecer onde chegou, da placa, antes de tudo teve um processo, teve um caminhar, entendeu? A gente fez assessoria, a gente resolveu, a gente sabe o problema, a gente sabe o que está gastando, resolveu isso, efetuou, teve a eficiência, que é o processo, que é o fazer,
a gente vai pra placa, que é, vamos colocar que é o passo final, O né? passo final. É a última parte, é o ajuste fino, vamos falar assim, da gestão. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. A gente vai. A gente separou um brinde pra você como agradecimento. Obrigado. Trouxe uma lembrancinha, né? Só pra ficar guardado aqui no podcast. Muito obrigado. Vamos ver, faz um unboxing, vamos ver. Ó. Não sei se a câmera tá pegando, ó. Tem até o logo aqui. E uns chocolatinhos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela audiência. gente. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso projeto aí, de técnico de administração. E aqui no depois, Senai. só se eu puder complementar, depois se vocês puderem colocar o link desses programas do Senai aí, não, o pessoal que vai escutar o podcast. Talvez o pessoal tenha interesse de conhecer, né? Então, acho que seria legal também. Desculpa interromper. Não, que isso, imagina. Esse é o nosso primeiro projeto aí, né? Do podcast, primeiro episódio. E aqui junto com o Senai, aqui de Indaiatuba. E é isso. Obrigado, pessoal.